Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 24 de janeiro, nós vamos meditar de Êxodo, do capítulo 28 ao capítulo 31. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Vamos continuar falando, daquilo que Deus ordenou a Moisés a fazer. Ontem nós falamos sobre as instruções do altar, do holocausto, as instruções sobre a mesa, do tabernáculo, E falamos um pouquinho sobre o pátio. E eu queria mostrar para você hoje, os móveis do tabernáculo. Olha só, olha aqui, ó. Não sei se dá para você ver melhor nesta Bíblia aqui, que eu tenho, ele mostra os objetos do tabernáculo. E nós vamos falar um pouquinho hoje, esta era a planta do tabernáculo, não sei se dá para você ver aí, e hoje nós vamos falar sobre as vestes sacerdotais, a instrução de Deus sobre isso. Olha só no 28, mande chamar o seu irmão, que era Arão, o irmão de Moisés, e os filhos dele. Então, Arão, ele tinha 4 filhos. Então, o nome deles, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. E aí Deus disse, separe-os dos demais israelitas para que eles me sirvam e sejam meus sacerdotes. Faça para Arão, roupas sagradas, traje de grande beleza e esplendor. Instrua todos os artesãos habilidosos que eu enchi de espírito de sabedoria, a fim de que confeccione para Arão roupas que o consagrarão como sacerdote para o meu serviço. Estas são as roupas que devem confeccionar: um peitoral, um colete, um manto, uma túnica bordada, um turbante e um cinturão. Deve fazer estas roupas sagradas para o seu irmão Arão e para os filhos deles, que eles devem vestir quando me servirem como sacerdote. Dê a eles, portanto, linho finamente tecido, com fios de ouro e tecido azul, roxo e vermelho. Eu fiquei imaginando quantos tecidos bonitos nós temos hoje, trabalhados, não é? De diversas estampas, diversos fios, uns mais finos, outros mais rústicos, cada um com a sua beleza. Mas aqui, Deus deu a homens artesãos sabedoria, e eles fizeram tecidos com um esplendor e uma beleza que jamais encontraremos aqui na terra. O texto fala que eram tecidos com fios de ouro. E nós vamos ver daqui a pouquinho que eles trabalharam também pedraria, Pedras de grande valor, pedras preciosas foram trabalhadas nas roupas sacerdotais, Então, nós vamos ver aqui uma alfaiataria em grande estilo, Como realmente uma obra de arte nunca vista aqui nesta terra. E aí ele vai começar falando sobre o modelo do colete sacerdotal, que o artesão deve fazer o colete sacerdotal de linho, finamente tecido e artisticamente bordado, usando fios de ouro e fios de tecido azul, roxo e vermelho. Fala que o colete terá 2 peças, e elas eram unidas no ombro por 2 ombreiras. As roupas de hoje, olha, são roupas,
que não tem mais ombreiras, mas talvez você veja em filmes, né? Eu tive a oportunidade de ver minha mãe, minhas avós e até tive uma blusa que tinha ombreira, né? Então trazia um destaque, uma elegância. Olha só como deveria ser esta roupa sacerdotal, né? Ela tinha ombreiras e a palavra diz que era gravada em duas pedras de ônix os nomes das tribos de Israel. 6 nomes em cada pedra, organizados de acordo com a ordem de nascimento dos filhos de Jacó, Israel. Grave esses nomes em duas pedras da mesma forma que o ourives grava um selo. E aí, em seguida, encrave-as em suportes de filigramas de ouro. Prenda as ombreiras do colete sacerdotal como recordação que Arão representa os israelitas diante de Deus. Arão levará esses nomes sobre os ombros como lembrança contínua, sempre que se apresentar diante do Senhor. Faça suporte para as pedras com filigramas de ouro. Trace 2 correntes de ouro puro e prenda os suportes de filigrama sobre as ombreiras do colete. E aí ele vai falar sobre o modelo do peitoral, né? E aí faça com grande habilidade o peitoral das decisões, confeccionando o modo que combine o colete sacerdotal, usando linha finamente de tecido com fios de ouro, fios de tecido azul, roxo e vermelho. Faça o peitoral de uma só peça dobrada de tecido, formado bolso quadrado com 22,5 centímetros de lado. E aí ele vai dando, né? Fixo no peitoral 4 fileiras de pedras preciosas. E aí ele diz quais deveriam ser as pedras. Olha só. Fixe as 4. A primeira fileira terá um rubi, um topázio e um berilo. A segunda será composta de turquesa, safira e esmeralda. A terceira, jacinto, ágata e ametista. A quarta terá um crisólito, um ônix e um jaspe. Todas as pedras serão presas a suportes de filigranas de ouro. Cada pedra representará um dos 12 filhos de Israel, e o nome da tribo correspondente será gravado na pedra como um selo. E para prender o peitoral do colete sacerdotal, faça corrente de fios traçado de ouro puro. Eu acho que nunca aqui na terra alguém se vestiu com tamanho esplendor como eram as vestes sacerdotais, né? E aí ele vai falar também no final do capítulo 28 sobre 2 peças fundamentais na composição das vestes sacerdotais, né? Olha só, dentro do peitoral, para as decisões, coloque o Urim e o Tumim, para que Arão leve sobre o coração quando se apresentar diante do Senhor. Assim, sempre que se apresentar diante do Senhor, Arão levará sobre o coração objetos usados para determinar as decisões a respeito do povo de Israel. Olha só que interessante, sobre o coração, né? E aí ele vai falar sobre outras peças e a consagração desses sacerdotes no capítulo 29. Mas antes disso, eu quero mostrar para você, para que você tenha ideia, né? Aqui a questão das pedras que eu falei no peitoral. Olhe elas aqui, ó.
como elas ficariam, tá vendo os quadradinhos? E eu vou mostrar para você, talvez, né, você tenha uma Bíblia de estudo em casa e geralmente em Bíblia de estudo você vai ter essa composição, né? Mas quem não tem contato com, fica tentando imaginar como seria essas vestes sacerdotais. Olha aqui, as vestes sacerdotais. Tá vendo o peitoral? Olha que riqueza de detalhes nós temos nas vestes sacerdotais. Tudo isso para ele se apresentar diante de Deus, para que, né, ele representaria todo um povo. Hoje nós não precisamos mais do sacerdote para representar a minha figura. Eu posso entrar na presença de Deus através do sangue de Jesus derramado na cruz. E aí eu vou de qualquer jeito? Olha só, não é? Um sacerdote tinha todo esse estilo, toda essa grandeza. Isso me faz refletir como eu devo ir para a casa do Senhor, não é? Vamos continuar. E aí, né, nós vamos falar da consagração, no capítulo 29. Quando consagrarão e os seus filhos para me servirem como sacerdote, realize a seguinte cerimônia. Tome o novilho, os 2 carneiros sem defeito, em seguida, usando a farinha de trigo de melhor qualidade, sem fermento, faça pães, bolos misturado ao azeite, pães finos untados com azeite e coloque em um só cesto e apresente-o junto com o novilho e os 2 carneiros. Apresente Arão e os seus filhos à entrada da tenda do encontro. Lave-os com água, vistarão com as roupas sacerdotais, a túnica, o manto usado, o colete sacerdotal, o colete propriamente dito, o peitoral. Amarre o cinturão e do colete na cintura. Ponha-lhe o turbante na cabeça e prenda com o devido lugar a tiara sagrada do turbante, um jarão, derramando o óleo da unção sobre a cabeça dele. Em seguida, apresente os filhos de Arão e vistam com as respectivas túnicas. Imagine que evento glorioso foi esse, não é? Da consagração, né? E aí os sacerdotes são separados, né? E apresentados e consagrados diante de Deus. E nós vamos ver que no versículo 42, ele vai falar que esses holocaustos devem ser oferecidos todos os dias de geração em geração. Ofereça-o na entrada da congregação do encontro, na presença do Senhor. Ali ouvirei ao encontro do povo e falarei com ele. Eu me reunirei ali com os israelitas no lugar santificado por minha presença gloriosa. Sim, consagrarei a tenda do encontro, o altar, e consagrarei Arão e os seus filhos para me servirem como sacerdote. Então virei no meio dos israelitas e serei o seu Deus. E eles saberão que eu sou o Senhor seu Deus, e eu os tirei da terra do Egito, a fim de viverem no meio deles. Eu sou o Senhor, seu Deus. Que coisa rica e maravilhosa, né? No capítulo 30, as instruções sobre o altar e o incenso. Então, ele vai trazer, e eu quero ressaltar que no versículo 22, ele vai falar sobre o óleo da unção. Lembra que agora há pouco nós falamos sobre ele quando Moisés ungiu Arão e os seus filhos como sacerdote? O óleo de unção que você deve conhecer, né? Se você frequenta uma igreja ou se você já foi numa igreja, geralmente fica lá junto ao altar, né? Ao púlpito em algumas igrejas, o vidrinho de óleo de unção. Esse óleo de unção, ele tem uma composição específica que é trazido aqui na palavra de Deus. Muitos lugares, até livrarias evangélicas, se vendem óleos, né, de unção preparado com essências, mas nem sempre segue aquilo que a palavra de Deus vive. Nesse óleo, o Senhor disse ainda a Moisés: junte as seguintes especiarias:
da melhor qualidade, 6 quilos de mirra líquida, 3 quilos de canela perfumada, 3 quilos de cálamo perfumado, 6 quilos de cássia, medidos de acordo com o ciclo do santuário. Junte também 4 litros de azeite, usando as técnicas de um perfumista habilidoso, misture esses ingredientes para fazer o óleo sagrado para unção. Use esse óleo sagrado para ungir a tenda do encontro, a arca da aliança, a mesa, todos os utensílios, o candelabro, todos os seus acessórios, o altar de incenso, o altar de holocausto, todos os seus utensílios, a bacia, o suporte, consagre-o para que sejam absolutamente santos. O que quer dizer esse absolutamente santos? Separados para uso exclusivo do tabernáculo, né? E aí ele vai falar sobre o incenso, né? O incenso, ele fala aqui de junte especiarias perfumadas, gotas de resina, concha de molusco, gálbano, misture com incenso puro, tudo em qualidades iguais. Então Deus, ele trazia detalhes de como ele deveria ser feito cada partezinha, né? Daquilo que seria o local de habitação do Senhor. O Senhor habitaria no meio dos israelitas e ali era assim o local de habitação. Os artesãos, né? Aí, em capítulo 31, vai falar de 2 deles. Olha cá, Bezalel e Aholiabe. Claro que não foram só esses 2, nós vamos ver no texto, né, que teve muitos outros, mas cita esses daqui como principal. Ele fala, o texto, o Senhor disse a Moisés, veja, escolhi especificamente Bezalel, filho de Uri, neto de Ur, da tribo de Judá. Enchi-o com o Espírito de Deus e lhe dei grande sabedoria e habilidade, perícia para trabalho específico de todo tipo. Ele é exímio artesão, perito no trabalho com ouro, prata e bronze, né? E aí Deus vai falar um pouquinho da aptidão deles. Olha só, imagine, Deus mesmo foi responsável de dizer a Moisés qual era o currículo desses artesãos. Que coisa linda, não é? É inspirador lermos a palavra de Deus e meditarmos e sabermos que temos um Deus que é detalhista, um Deus que prima pela glória, pela beleza, pela santidade, um Deus que é lindo, um Deus que se revela, um Deus que quer ter relacionamento conosco. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida. Colocamos diante de Ti tudo que temos e somos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.